Boa noite. Começa agora mais um Band Eleições, o último desta série. E no programa desta noite nós vamos falar dos últimos dias da campanha eleitoral, também dos resultados das últimas pesquisas de intenção de voto. Com a gente aqui no estúdio, no programa de hoje, está o sociólogo Alberto Almeida. Na bancada, os jornalistas Fernando Mitre e Eduardo Oineg, que é publisher do portal IG. Pesquisa da CNT Censos divulgada hoje mostra a candidata Dilma Rousseff 15,2 pontos à frente de José Serra. Vamos aos números. A candidata Dilma Rousseff do PT subiu de 46,8% para 51,9%. José Serra do PSDB caiu de 41,8% para 36,7%. Votos brancos e nulos somam 4,7% e os indecisos 6,8%. O CNT Censos foi a campo entre os dias 23 e 25 de outubro e ouviu 2.000 eleitores em 136 municípios. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. A pesquisa está registrada no TSE. Na pesquisa Datafolha divulgada ontem, números diferentes. Dilma aparece com uma vantagem de 11 pontos percentuais. A candidata Dilma Rousseff do PT caiu de 50% para 49% das intenções de voto. José Serra do PSDB caiu de 40% para 38%. Votos brancos e nulos somam 5% e os indecisos 8%. As variações estão dentro da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O Datafolha foi a campo no dia 26 de outubro e ouviu 4.066 pessoas em 246 municípios. A pesquisa está registrada no TSE. E agora os números da pesquisa do GPP, esse instituto que acaba de aparecer nesta campanha eleitoral. Pelo GPP, Dilma tem 46,4%, Serra 40,9%, nulos são 6%, indecisos são 6,6%. Professor, essa profusão de números, assim, alguns estão desencontrados de outros, como é o caso aqui do GPP, outros que destoam um pouco, como o da pesquisa da Censo, o que isso significa? Metodologias diferentes para resultados diferentes, porque a situação eleitoral não pode ser tão diferente assim. Não, segundo o Census, houve um movimento aí de mais de 10 milhões de eleitores, né? Em poucos dias, tanto para um lado quanto por outro, quer dizer, pessoas que votavam em Serra, votavam em Dilma, foram para o Serra no início, agora mais não sei quantos milhões saíram de Serra, foram para Dilma. Eu acho que alguma coisa estava errada nessa história. Quer dizer, a gente não viu, ninguém viu esse movimento. Aonde ele aconteceu? Em todo o Brasil. Quer dizer, acaba sendo uma resposta confortável dizer que aconteceu em todo o Brasil. Sim, mas também no primeiro turno ninguém viu o movimento que acabou dando o segundo turno. Então, olha, tem esse problema. O que acontece é o seguinte, com movimentos grandes, você nota a existência do movimento. As pessoas em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, disseram, olha, gente que não ia votar na Marina agora vota. Você nota isso. São movimentos grandes. Dilma caiu 7, Marina subiu 7. Muita gente notou em volta de si próprio isso. Você nota isso. Sim, mas os números não pegaram, por quê? Não, olha, pegaram. Foram mostrando ela crescendo. Não pegaram o número do dia da eleição. Pegaram ela crescendo. Por exemplo, o Ibope errou até a boca de urna. O mesmo número, peraí, vamos pegar a tendência. Nós estamos aqui falando de tendência. Tá? A tendência era de queda da Dilma, crescimento da Marina. É uma tendência forte. Forte é o quê? 7 pontos. Tá? No mesmo momento que você via a pesquisa dizendo que a Marina estava crescendo, você conhecia gente que tinha mudado o voto para a Marina. Porque, de fato, a pesquisa pega o que está acontecendo ao seu lado. Né? Hoje, quem conhece, é uma pergunta que eu faço para os telespectadores, quem conhece alguém nos últimos dias que mudou de voto de Serra para Dilma? Não, inclusive assim, e de Dilma para Serra? Na pesquisa Census, 93% dos eleitores de Dilma, essa pesquisa dá 17% de vantagem para Dilma nos válidos contra o Serra. 93% dizem que não mudam mais. Não mudam mais. Agora, quando a gente pega Datafolha, Census e Ibope, eles dizem a mesma coisa. Minto, Datafolha, Census e Vox Populi. Ibope ainda não saiu. Eles dizem mais ou menos a mesma coisa. O que está destoando é este tal GPP, que apareceu agora, registrado pelo DEM. O contratante é o Índio da Costa. Tem lá o preço da pesquisa no registro. O Instituto não pertence ao César Maia? É muito ligado, né? E o Instituto não tem... Foi registrado oficialmente. O Instituto não tem tradição de pesquisa nacional.
Você mesmo mencionou, uma coisa nova apareceu. Não é conhecido. Não é conhecido por quê? Porque não tem tradição de pesquisa nacional. Por isso pode estar errado. Os 3 mais tradicionais mostram um número semelhante. Que também não há essa disparidade. Que também podem estar errados. Que também podem estar errados. Para a gente poder ter uma ideia do universo geral, vamos para mais uma rodada de pesquisa. Vamos começar pela última rodada do Vox Populi. A candidata Dilma Rousseff do PT caiu de 51% para 49% das intenções de voto. José Serra do PSDB caiu de 39% para 38%. Votos brancos e nulos somam 6% e os indecisos 7%. A margem de erro agora é de 1,8 ponto percentual. O Vox Populi foi a campo entre os dias 23 e 24 de outubro e ouviu 3.000 eleitores em todo o país. A pesquisa está registrada no TSE. E por último, vamos agora aos números do Ibope. A candidata Dilma Rousseff do PT subiu de 49% para 51% das intenções de voto. José Serra do PSDB caiu de 43% para 40%. Votos brancos e nulos somam 5% e os indecisos 4%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O Ibope foi a campo entre os dias 17 e 20 de outubro e ouviu 3.010 eleitores em todo o país. A pesquisa está registrada no TSE. Portanto, há uma semana. Esses dados, então, são dados já defasados. Representantes do PT e do PSDB comentaram hoje os resultados das últimas pesquisas. As pesquisas nessas eleições erraram muito. Acho até que o Instituto de Pesquisas, fora do calor eleitoral, deve algumas explicações aos brasileiros. Hoje mesmo vi a divulgação de um novo Datafolha. O Datafolha, a quem eu respeito, me parece um instituto extremamente isento e não há aqui qualquer questionamento do ponto de vista ético, mas sim do ponto de vista do resultado. Em Minas Gerais, errou em torno de 20 pontos percentuais e veio durante toda a campanha dando uma defasagem muito grande do governador Anastasia em relação ao nosso adversário. Se dependesse do Datafolha, nós não teríamos ganho a eleição em Minas Gerais. Então é hora de preocuparmos mais com o nosso trabalho, com a apresentação das nossas propostas, do que com a análise de institutos de pesquisa. Já houve um momento em que a oposição tentou desqualificar um instituto de pesquisa, porque colocava a nossa candidata 12 pontos percentuais à frente dos votos válidos. Agora são 4 institutos que colocam no mínimo 12 pontos percentuais à frente, coloca o candidato José Serra com maior índice de rejeição. De 4 regiões do país, a Dilma ganha em 3, inclusive as mais populosas, sendo que no Nordeste, com 27 pontos percentuais à frente, e no Sul, é a única região onde o Serra está na frente, com 7 pontos percentuais. Ou seja, altamente animadora essa pesquisa para a nossa campanha. Pois é, professor. Pesquisa parece que é bom quando o resultado favorece aquela ala política, não é isso? Quando ela não faz bem para a candidatura ou para a causa, ela então é desqualificada. Normal, é assim. Agora, vamos pensar logicamente, tá? Tem uma coisa que todas as pesquisas são iguais. A aprovação do governo Lula, em torno de 80%. A questão toda é a seguinte, um governo que tem uma aprovação de em torno de 80%, por que perderia a eleição, uma vez que esse governo e o líder desse governo está se empenhando para fazer o sucessor? Tá? Então isso é lógico, né? A conversão de votos desses 80 de ótimo e bom, a grande parte deles, alguns institutos inclusive publicaram esse dado, quer dizer, dos 80, desse grande eleitorado de 80% de brasileiros, tá, que avaliam o governo ótimo ou bom, 56, entre 56, 58, 60% declaram voto em Dilma. E o restante, em torno de 30, 33, declaram voto em Serra. O que faz todo sentido. Seria muito esquisito se fosse o contrário. Mas tem uma diferença entre a popularidade do presidente da República, a avaliação positiva do governo e a intenção de voto para o candidato do governo. Vou dar um exemplo singelo. No primeiro turno, o Lula tinha 81% de aprovação. A candidata dele teve 47% dos votos. Sim. A diferença é muito grande, é isso que eu quero dizer. Sim, mas desses 47, quantos vieram do ótimo e bom? Quantos vieram do regular e quantos vieram do ruim e péssimo? É isso que eu estou falando. A grande maioria desses 47% vieram do ótimo e bom do Lula. Agora, tem uma coisa das pesquisas. Todas as decisões de campanha da Dilma, do Serra e de todos os candidatos são baseadas em pesquisa. Eles fazem pesquisas, eles usam aqueles dados, portanto eles acreditam em pesquisa, respeitam pesquisa. É exatamente o que você falou, Fábio. Quando é bom a gente elogia, quando é ruim a gente critica. Agora, eu queria fazer uma pergunta, e, em cima das pesquisas, eu queria entender uma coisa. Os dois candidatos
disputaram para saber quem vai estatizar mais, quem vai deixar o Estado maior, quem vai ser mais contra a privatização, quem vai ter uma Petrobras ainda maior. Isso deve ser o quê? É ideologia ou é uma discussão de pesquisa? Sentiram que a população não quer um Estado menor, mais enxuto, regulador, com estatais muito localizadas e que querem exatamente o oposto? Moineg, você levanta uma questão que eu acho crucial. Tá? Uma decisão de estratégia de campanha é baseada em pesquisa, sim, mas também é baseado no comportamento esperado do seu adversário. Tá? Em 2002, o que o PT utilizou no segundo turno contra o Serra? Privatizações, uma vez. Em 2006, o que o PT utilizou contra o Geraldo Alckmin no segundo turno? Privatizações. Imagino eu que um estrategista de campanha, particularmente a do Serra, iria pensar, bom, no segundo turno, caso haja, e houve, eles vão usar privatizações. Claro, e foi o que aconteceu. Agora, professor, sim, peraí, o senhor tem condição... Deixa eu só acabar. Então, já que aconteceu isto, você tinha que ter se preparado, já que era previsível que isso iria acontecer, você tinha que ter se preparado para defender o seu ponto de vista. Não, o que eu chamo de preparar? Você teria que ter tomado a iniciativa de entrar no tema. Porque no momento em que você deixou o PT tomar a iniciativa e entrar no tema, você já ficou atrás. Mas foi quase simultâneo, viu? Foi quase simultâneo. Peraí, o que eu estou dizendo, o PT começou o segundo turno dizendo, eles vão privatizar. O que eu estou dizendo é o seguinte, já tinha que ter falado no primeiro turno, a campanha do Serra, os benefícios da privatização. A minha pergunta, onde é que está o estrategista da campanha do Serra? Cadê? Você tem razão, mas só que eles reagiram imediatamente, foi pavloviano, tocou-se no assunto de privatização, a lembrança do Alckmin veio e já atacaram ali. Mas eu quero fazer uma pergunta ao senhor, professor. O senhor tem condições de responder isso, o senhor fez uma pesquisa, uma grande pesquisa, a cabeça do brasileiro. Qual é a relação do eleitor com o poder do Estado? Qual é a relação do eleitor com as estatais? Que gera essa paixão. Exatamente. Isso que interfere em eleição, isso que hoje, no século XXI, ainda é causa de decisão de eleição. Em abstrato, o eleitor prefere que a Petrobras seja estatal. Não tem dúvida nenhuma disso. A Petrobras é um símbolo diferente. Então, Banco do Brasil, Caixa Econômica... Não, vamos pensar na prática, na eleição, tá? Em abstrato, o eleitor... Por isso que a campanha do Serra não se preparou. Primeiro, o que significa se preparar? Aí não é só a campanha do Serra, o próprio partido político dele. Tá? É você passar alguns anos dizendo, olha, a privatização é bom, por isso. Você tomou iniciativa de entrar no tema. O que eu estou dizendo é o seguinte, o Serra pode ter respondido no dia seguinte. Né? O que eu estou questionando é ter respondido depois. Ele tinha que ter começado antes. Primeiro programa do horário eleitoral gratuito. Somos a favor da privatização porque ela funcionou. Por isso. Já preparou para o ataque que viria. Tá? Mas ficaram com vergonha. Não, ficaram, mas acima de tudo, ausência completa de estratégia de comunicação. Não tem estratégia. O que acontece no tema da privatização? Em abstrato, é a favor de manter a Petrobras. Agora, você tinha que ter dito o tempo inteiro o seguinte, se for privatizada a Petrobras, vai cair o preço dos combustíveis. O preço do combustível é alto porque a Petrobras está... Aí muda de figura. Eu só discordo do ponto que não tinha estratégia. Tinha, só que ela mudou.